Que carisma, hein? Boa sorte para ele no teste prático, então. E olha só, o Luiz Zubeldia está cada dia mais acostumado ao dia a dia do São Paulo, né? Um treinador que sabe o valor das categorias de base, tudo porque viveu na pele a vida de jogador. Esse cabeludo aí era um prodígio da bola, meio habilidoso, que os argentinos imaginavam ter um futuro promissor. Luiz Francisco Zubeldia. Mas essa é uma história interrompida. Tudo por questões médicas. Aos 23 anos, ele foi diagnosticado com uma doença crônica no joelho, que produzia dores constantes e não poderia ser corrigida com cirurgias. Precocemente, Zubeldia teve que encerrar a carreira como atleta. A transição para uma nova vida foi rápida e eficiente. Aos 27 anos, ele já era comandante do Lanús, o mais jovem a estar à frente de uma equipe na elite do futebol argentino. Estabelecia-se ali uma relação marcante na vida do treinador, que agora salta aos olhos no trabalho com o São Paulo. A atenção e o cuidado com os atletas da base. Quanto mais jovens eles são, mais temos que cuidar deles, para que possam entender os processos, disse o técnico. Com o Zubeldia no comando, as chances para jogadores feitos em Cotia, ou seja, diretamente ligados ao trabalho de formação do clube, aumentaram. O atacante Juan, de 22 anos, é o que mais apareceu. Ganhou oportunidades e fez gols. O lateral esquerdo Patrick, 21 anos, também recebeu espaço, enquanto o titular da posição, Wellington, se recuperava de lesão. E Rodriguinho, de 20 anos, passou a ser opção no meio-campo. Quem conhece a trajetória de Zubeldia já sabe que essa atenção aos jovens não ocorre por acaso. É um método que sempre acompanha o treinador. Ele sempre teve essa filosofia, acho bom. Eu também me sinto um jogador jovem e que dê importância aos jovens é algo muito bom, porque aqui tem muitos meninos que são bons, que precisam de trabalho, de adaptação, então é algo muito importante para fazer o grupo crescer. Nada disso significa cadeira cativa para garotos no time principal. Zubeldia amplia os cuidados, dedica tempo, dá oportunidades, mas também sabe cobrar. Los jóvenes, quando les toca jugar, têm que demonstrar. Os jovens, quando jogam, têm que se provar, diz o técnico, porque as oportunidades não são muitas no futebol. Do sonho interrompido de atleta ao salto como treinador precoce, Zubeldia firmou sua crença na força da juventude. As portas do São Paulo estão abertas aos jovens. Existe incentivo, encorajamento, tudo com responsabilidade. Eu escolho para jogar pelo que eu vejo nos treinamentos. Se nas partidas rendem bem, ótimo. Ganho eu, ganham os jogadores e ganha a torcida. Ganância para mim, ganância para o jogador e ganância para a torcedora. O São Paulo não vai jogar sempre bem, é um técnico novo, é um técnico que não conheceu o futebol brasileiro e está se adaptando. Vão ter atuações ruins. Aí a questão é o que... Mas o time melhorou, a bem da verdade. Em relação mas já é uma orquestra sinfônica? Claro que não, muito longe disso. Mas melhorou em relação a como estava. Você já vê a alternativa. É um processo. Ele tem 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Exato. E começar com esses resultados é bom. É bom para dar um respiro para ele. Mas também não para ser essa coisa magnífica, achar que ele é um técnico espetacular. Não, tá chegando, tá se adaptando. O importante é que o São Paulo, eu vejo já alternativas de jogo, esquemas diferentes, coisa que não se via com o Carpini. O Carpini repetia muito os times titulares e não se via outras alternativas, outros tipos de jogo. Com o Zubeldia já se vê isso. Faltou, acho que um pouco de criatividade ontem, faltou. Mas o importante é que ele está testando peças, ele está mudando. E ele chega, Boni, você vê que ele chega no jogo contra esse Barcelona lá. Ele chega aqui, ele não assume no campo, que é contra o Atlético Goianiense, mas ele vai ao jogo. O Milton Cruz fica no banco. Não teve tempo de treinar. Essa parada aí que vai ter agora em 15 dias, ele deve fazer alguma coisa para melhorar. Aquilo que o senhor falou, Anderson, que os clubes tudo, um monte de gente vai dar graças a Deus que vai recuperar jogadores. Ele vai dar, ele que chegou, ele não teve esse tempo ainda de... Ele pegou jogo atrás de jogo. O Lucas não está 100%. Eu citei até ontem, o Mauro não estava no programa, eu citei até ontem o que disse o Arrascaeta.
Alguém perguntou para ele, ele disse, eu vou voltar inteiro, esses dias serão importantes para voltar inteiro. Sempre se cobra aqui, o Mauro, todo mundo cobra. Puxa, com o talento do Arrascaeta, já pensou se ele tivesse em forma, com fôlego, para jogar o tempo todo? Seria importante, evidentemente. E ele citou isso. Ele e outros clubes com jogadores machucados, lesionados, vão ter esses dias para tentar trazer de volta o elenco todo. Enfim, imagino que seja isso. E aqueles que não treinam. Palmeiras com o Dudu também. Internacional. Aliás, eu acho que já chegou, né? O Grêmio estaria hoje treinando no Corinthians, o Internacional estava treinando na PUC do Rio Grande do Sul, e informações que poderia passar alguns dias agora em Itu, aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, a vida vai voltando. E essas duas rodadas são, na verdade, foi o menos traumático para acontecer. Aquela história inicial, para o campeonato, tem que parar todas as divisões, acabou tudo, não pode ter rebaixamento. Quer dizer, aquele primeiro impacto foi passando. Né? Eu vou até depois voltar nesse assunto, porque eu queria conhecer em cima disso. Agora já é uma realidade. Eu não vi o Mauro falando sobre isso aqui no programa, né? Eu não estava no programa quando o Mauro deve falar, mas eu queria até ouvir um pouquinho o Mauro. Mas em cima disso a gente vai falar daqui a pouquinho. Só para concluir o São Paulo aqui. Eu disse que o bom negócio foi a volta do Lucas Moura. Ele voltou, 1 mês fora do time. Voltou. Ele é um jogador diferente mesmo e deixa o time melhor. A gente tem até uma sonora, né? Sonora é uma arte. Diz o seguinte, está na tela agora. Importante, dizendo o Lucas, importante esses primeiros minutos para tirar a ansiedade. Mas estou me sentindo bem, curado. Agora é continuar se cuidando. A gente tem que pensar nisso aí, buscar a primeira colocação e depende só da gente. A gente deixou a desejar hoje. Faltou um pouquinho de agressividade, de tranquilidade. Adversário se defendeu, mas a gente tem que fazer um pouco mais. Claramente ele volta e o São Paulo, quantos jogos? Me diga. 11 jogos fora, sem o Lucas. E está voltando. Quero fechar o vídeo com informação super importante. Alexandro, lateral esquerdo, de 33 anos de idade, da Juventus, hoje está entre o São Paulo e a proposta que ele tem da Arábia Saudita. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima do jogador, que acaba de ser campeão da Copa Itália, lá na Itália, com a camisa da Juventus, embora ele nem tenha participado, tenha ficado no banco de reservas. O contrato do Alexandro com a Juve se encerra em junho e não há a mínima chance dele permanecer. Já é certo que ele sairá do clube. E há uma pressão grande dos familiares do Alexandro para que ele volte ao Brasil e escolha o São Paulo. O pai, o irmão, entre outros, são são paulinos fanáticos e gostariam de ver o Alexandro mais perto da família e jogando pelo time do coração. Não consigo cravar para vocês se o Alexandro também é torcedor do São Paulo, mas se o pai e o irmão são, isso pode ser um bom indício. Outra informação exclusiva que eu queria contar para vocês. Nos últimos dias, Corinthians e Flamengo consultaram a situação do Alexandro, mas desistiram diante das cifras pedidas. O maior concorrente do São Paulo hoje é um clube da Arábia Saudita cuja identidade não foi revelada. Para piorar, esse clube ofereceu ao Alexandro uma espécie de cheque em branco. É o Alexandro quem vai escolher o valor que ele quer para fechar com esse time saudita. Vale a lembrança de que Al Nassr, especialmente Al Hilal e Al Ittihad, são responsáveis por alguns dos maiores salários do futebol no mundo. É nesses clubes que estão Neymar, Cristiano Ronaldo, Talisca, Benzema, entre outros. Kanté também dá pra gente colocar nessa lista. Então, o Alexandre está na dúvida entre acertar com o time saudita, onde ele vai ganhar estratosfericamente bem, ou vir ao São Paulo para continuar ganhando bem, mas numa realidade completamente diferente. Pressão da família para que ele se acerte com o tricolor, mas a questão financeira pode ser decisiva. Só para arrematar, Júlio Casares, presidente do São Paulo, Lucas Moura e Rafinha, 2 atletas do tricolor, conversam frequentemente com Alexandro por telefone. A ideia é convencê-lo a se tornar reforço do São Paulo a partir da metade do ano. Ele estaria à disposição a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. Baita reforço se o São Paulo consegue fechar essa posição da lateral esquerda. Alguém que já atuou por seleção brasileira, Juventus, Porto, carreira estratosférica, 33 anos de idade completados no início desse ano. E você
E com uma entrevista exclusiva com essa figura aqui, o zagueiro Alan Franco do São Paulo, que não tinha muitas chances com os antigos treinadores do Tricolor, mas que agora é um dos homens de confiança do técnico Luiz Ubeldia. Tá muito boa a entrevista, se liga só. Vou falar Quiricocho. Para começar esse papo, vamos apresentar uma palavra que marca Alan Franco no São Paulo. Quiricocho. Quando eu cheguei já Galopo, Caleri falavam sempre. E ficou Quiricocho. Não sei porquê. Quiricocho é uma expressão que serve como um sai zica no dicionário do futebol argentino. Se o adversário tiver para marcar, manda aquele quiricocho e reza. Mas por algum motivo que o próprio zagueiro não soube explicar, virou o apelido. E ficou Quiricocho para mim, não sei porquê. Alan Franco é jogador do São Paulo desde janeiro de 2023, ou seja, ele tem quase 1 ano e meio morando aqui no Brasil. E foram raras as entrevistas, porque segundo o zagueiro, ele é tímido. Mas será mesmo? Bastaram alguns minutos com ele no centro de treinamento do clube para perceber que o cara é querido. Gringo, MVP! Eu joguei em 3 times, né? Independiente, em Atlanta e agora em São Paulo. E a verdade é que eu sempre chego num time, chego com alegria, chego para fazer sempre amizade. E tem sido o melhor momento dele como jogador do São Paulo. Com a chegada do técnico Luiz Ubeldia, firmou-se entre os titulares e nos deu um relato bem honesto sobre não ter sido aproveitado no ano passado. Eu fiquei no banco também porque tinha um cara que jogava pra que era Beraldo, né? Caramba, ainda canhoto. O que eu vou fazer com esse cara aí? Beraldo hoje está no PSG da França. Alan Franco conquistou a vaga e vai começar o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, amanhã no Morumbi pela Libertadores. A gente sempre se tem que adaptar a qualquer treinador que chegue. Eu não conhecia muito, mas sabia que trabalhava bem. Então, eu falava para todos os chicos aqui que a gente vai melhorar muito. E melhorou. O São Paulo não perde há 7 jogos. E o zagueiro que gosta de tatuar os troféus que conquista, diz que ainda tem muito espaço no corpo dele. Tem muito. Tem aqui, eu tenho que fazer mais. Acho que a Libertadores é uma competição muito importante. Muito importante. Eu acho que está a Copa do Mundo, a Champions e Libertadores. Aliás, no último título do clube, o da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, Alan Franco viralizou ao bancar o comissário de bordo no voo de volta para São Paulo. Que cheiro é esse? De campeão! Não sei quem era esse cara aí que estava... Eu não era, não. O zagueiro Boa Praça é um bom retrato dessa virada no clube nas últimas semanas. E, sem perder a leveza, espera se manter nesse estado de espírito. Pero a verdade é que estou muito feliz. Nunca me senti tão feliz em um clube como agora.